Amém, irmãos. A paz do Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos aqui nessa noite reunidos, para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Irmãos, na semana passada nós vimos ali no livro de Judas, que o texto bíblico nos exortava, a lutar, a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, E nós vimos ali que havia uma denúncia no texto bíblico de homens que, apesar de estarem dentro da igreja, não estavam como verdadeiros cristãos, mas estavam ali infiltrados, para tirar proveito da situação da igreja, para explorar, para exigir que a igreja os desse aquilo que eles achavam por direito, para introduzir secretamente informações que eram destruidoras para a vida santa da igreja, negando, segundo o texto bíblico, chegando a negar até o próprio Senhor que os resgatou, E aí, quando a Bíblia fala desse Senhor, desse Deus, desse Cristo, dessa salvação, desse penhor do Espírito Santo dado por Jesus, muitas vezes nós escutamos sermões bíblicos em alguns lugares que são muito diferentes daquilo que está escrito, da forma como está escrito e da forma também como foi ensinada pelos apóstolos. Então não é incomum, não é estranho perceber muitas vezes que você está em casa ou está em algum lugar, em algum templo, em alguma instituição religiosa ouvindo uma palavra, e aquilo que está sendo dito ali é muito diferente daquilo que você leu. Você lê uma coisa na Bíblia e aí você escuta outra totalmente diferente. Não orna, não contribui com aquele texto bíblico que você leu, aquilo que você ouviu. E aí às vezes a gente acha que a gente está ficando maluco. Eu só posso estar ficando maluco, eu só posso ter entendido tudo errado. Porque eu leio na Bíblia de uma forma, mas quando chego no lugar de oração, no lugar de culto, no lugar de mensagem, eu escuto de outra forma. Só posso estar errado. E às vezes não. Eu já falei isso algumas vezes. Às vezes nós estamos certos. Às vezes o que nós lemos lá no texto, na maioria das vezes, é aquilo que nós entendemos mesmo. Deus é aquele Deus misericordioso, compassivo, amoroso, que está sempre disposto a perdoar, que está sempre disposto a aguardar que a gente volte atrás, que está sempre disposto a esperar o nosso arrependimento, o nosso caminhar de volta para Ele. É esse Deus das Escrituras, é esse Senhor, é esse Jesus que morreu em nosso lugar, porque nos ama. Então, é estranho muitas vezes chegar em algum lugar e ouvir toda hora um ensinamento e uma palavra que está nos julgando toda hora, colocando um peso sobre as nossas costas, pressionando a nossa consciência, nos empurrando contra a parede, forçando o nosso peito de tal forma contra a parede que nós não conseguimos nem respirar direito pela pressão psicológica e emocional tão grande que esses lugares às vezes exercem sobre as nossas vidas. É uma pressão mental tão grande, é uma proibição de tantas coisas, e dizem que é Deus, dizem que é a Bíblia, mas não é. Porque a Bíblia nunca foi, não é e nunca foi um livro de proibições. Ela é um livro de ensinamento. Principalmente ensinamento que diz que Ele, por ser Deus, nos perdoou em Cristo Jesus. Então, nós ainda carregamos um peso muito grande na consciência, irmãos, que não era para carregar mais. Às vezes você se culpa de muita coisa lá do passado, que já foi resolvido pelo tempo, que pessoas que tiveram entrelace contigo, com quem você teve e tiveram rusgas, já passou, já se perdoaram, e às vezes a gente ainda carrega esse peso, aí chega nesses lugares, é tão pressionado ainda contra a parede, a parede religiosa,
É tão pressionado que a gente fica com a mente sem saber muito para onde correr, em que direção ir. E era exatamente isso que aqueles homens que entraram ali na igreja secretamente, com seitas destruidoras. Oi, Graça, seja bem-vinda. Com seitas destruidoras, tudo bem, graças a Deus. Com seitas destruidoras, começaram a levar para dentro da igreja esse conceito e pressionar as pessoas a isso. Ó, se você não seguir a lei de Moisés, você não vai ser salvo. Ó, se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Ó, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Ó, se você não participar das festas de lua nova, se você não for sacrificar o cordeiro todo ano lá em Jerusalém, você não vai ser salvo. Sendo que ele já tinha sido salvo pelo sacrifício de Cristo. Mas eles insistiam em carregar, em colocar esse peso sobre as costas dos homens, para que eles pudessem ter a impressão de que eles ainda estavam devendo algo a Deus. E hoje em dia eu vejo que depois de 2000 anos isso não mudou muito. A religião ainda tem essa mania de atar fardos pesados sobre as costas dos seres humanos e fazer com que eles paguem grandes sacrifícios para alcançar uma coisa que já foi alcançada para eles na cruz do Calvário e com muitas e muitas e muitas infinitas bênçãos. E mesmo que eu erre, mesmo que eu tropece, mesmo que eu caia, a Bíblia diz que o meu Senhor pode me perdoar e Ele quer me perdoar. É por isso que hoje eu queria ler com vocês 2 textos bíblicos que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um texto bíblico lá em Mateus e outro lá nas cartas de 1 João e vou unir esses 2 textos e ler juntos. O de Mateus que eu vou ler está no capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. E o de 1 João está no capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. Mas eu vou juntar esses 2 textos como se eles fossem um texto só, porque eles estão falando da mesma coisa, do mesmo Senhor, dos mesmos critérios e do Evangelho, que diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí João diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o sacrifício oferecido a Deus, a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, disse João, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Eu poderia até acrescentar mais um texto de João 3 dizendo, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu resolvo, irmãos, ir à igreja, ou ir ao templo, ou ir à casa de oração, ou ir a qualquer lugar que você chame, como você quiser chamar, ou quando eu resolvo tirar um momento da minha vida para fazer orações, jejum, ajudar ao próximo no serviço voluntário, amar ao próximo como a mim mesmo, quando eu tiro um tempo da minha vida para perdoar os males que as pessoas têm me feito, ou quando eu tiro um tempo da minha vida para me voltar para Deus de alguma forma, eu não faço isso em busca de salvação, não. Eu não faço mais nada na minha vida em busca de salvação.
Porque eu tenho consciência plena de que a salvação eu já consegui em Cristo Jesus. Não existe mais uma salvação a qual eu precise fazer alguma coisa para alcançá-la, porque eu, mesmo fazendo qualquer coisa, ou doando todo o dinheiro do mundo, ou fazendo qualquer tipo de sacrifício, eu jamais conseguiria alcançá-la. Ela foi me dada de graça por Deus, mediante o sacrifício do Cordeiro Santo. Isso está claro para vocês? Não existe mais um caminho para se buscar a salvação. A salvação nós já alcançamos em Cristo Jesus. O caminho que existe agora é um caminho para ser trilhado pela paz, pelo amor, pela reconciliação. O negócio agora não é mais entre mim e Deus no que diz respeito à salvação. O negócio agora é entre mim e você, entre você e mim, entre nós e o mundo. Não é mais Deus que vai fazer por nós, porque Ele já fez exatamente aquilo que nós não podíamos fazer e não tínhamos condição nenhuma de fazer. Ele veio e fez. Agora o que requer de nós é que sejamos conscientes deste evangelho, desta tão grande salvação, e comecemos nós a reconciliarmos uns com os outros. Entender que quando você acorda de manhãzinha, abre os seus olhos e vê um ser humano, seja ele quem for, venha ele da onde vier, você está vendo alguém por quem Cristo morreu e deu a sua vida e ofertou-lhe a salvação. E tem tanta gente indo buscar salvação em homens. Tem tanta gente querendo buscar a solução dos seus problemas em homens. Tem tanta gente indo buscar aquilo que os homens não podem dar, mas insistentemente, pela pedagogia que sofreu durante a vida inteira, sendo introduzido nele um conceito religioso do qual, depois de tantos anos, ele não consegue mais se livrar, porque impregnou, porque, como eu disse no passado e repito, a religião impregna você. Eu estou 25 anos pregando o evangelho e eu arranco um pedaço da religião de mim todo dia. Isso parece que não quer deixar você, não sai de você. É preciso você ter consciência de onde está e sair arrancando esses pedaços de você todos os dias. Porque impregna na tua alma, no teu ser. Quando você menos espera, você está lá apontando o dedo, julgando. Quando você menos espera, você está lá, não está fazendo fisicamente, mas está mentalmente condenando alguém pelo pecado que a pessoa está causando, está efetuando. Mas a Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro quando diz: não vá a outro, vinde a mim. Vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregada, está oprimida? Vinde a mim, os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Existe um jugo, mas não é o do homem, não é o da lei, não é o de Moisés, não é o de Abraão, não é o de Isaac, não é o de Jacó. É o jugo de Jesus. Tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Olha o que Jesus está chamando você nessa noite, que é a igreja dele, ou que ainda não é, ou acha que não é mesmo sendo. Olha o que Jesus está chamando você essa noite, meu irmão e minha irmã. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, como está faltando isso nos lugares que se dizem de Deus, nas pessoas que se dizem de Deus e que se dizem mestres e professores do Evangelho. E não tem um pingo de humildade e não tem um pingo de mansidão, é só jugo para tudo quanto é lado. Jesus diz: esqueçam essas pessoas, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele diz mais: porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Existe um fardo, existe um jugo e existe um fardo. Mas o jugo de Jesus é suave. Não é esse jugo pesado da religião. Não é esse jugo condenador. Esse dedo que aponta na tua cara e diz: se você não fizer isso, ou se você não fizer aquilo, ou se você não fizer assim, ou não fizer assado, você vai para o inferno. Não é esse jugo de Jesus. Jesus não veio com essa intenção. A Bíblia não me mostra em lugar nenhum Jesus com a intenção de mandar ninguém para o inferno. Não é essa a missão do Cordeiro de Deus. Meu Deus, como as pessoas estão enganadas, redondamente enganadas. Não é essa a missão do Cordeiro. A missão do Cordeiro é salvar as pessoas do inferno e não condená-las a ele. A missão de Jesus é exatamente resgatar as almas que estavam a caminho do inferno. É criar um caminho de volta, é sinalizar o caminho para Deus. É pavimentar a estrada que estava toda esburacada, é tirar você do escuro, do reino do inferno e colocar no reino de luz. Essa é a missão do Cordeiro. Não é condenar você. Ah, irmão, mas tem muita coisa que eu ainda não consegui me libertar. Tem muita coisa que eu não consegui deixar de fazer e eu ainda peco. Peca? É claro que peca, eu também peco. Nós pecamos porque somos carne. Estamos numa condição carnal e vamos pecar mesmo até aquele dia, aquele glorioso dia, quando ele voltar e arrebatar a igreja até as nuvens e transformar o nosso corpo de carne num corpo glorioso, como diz Paulo, quando aquilo que é mortal se revestir do imortal. Nesse dia, a partir desse dia, não pecaremos mais, mas até lá, todos nós vamos cometer erros e pecar. Não tem como escapar disso. Mas o que é que ele diz para aqueles que estão atormentados pelo pecado? O que é que ele diz para aqueles que, mesmo se esforçando, mesmo tentando acertar o alvo, e às vezes acertando aqui e ali, mas errando muitas vezes, voltando atrás muitas vezes, tropeçando no caminho, mesmo o caminho sendo um caminho asfaltado, um caminho pavimentado, um caminho de graça, um caminho de luz, um caminho de benefícios, um caminho de benevolências, de paciências, um caminho de misericórdia. Mesmo assim ainda tropeçam e caem. O que é que ele diz para esses? Filhinhos, tem muita coisa escrita para que vocês aprendam e não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, que pode perdoar os nossos pecados. Veja que João era um apóstolo de Jesus. João foi o homem que recebeu de Jesus a promessa de que seria o último a morrer. Foi João que escreveu o Evangelho, foi João que escreveu as cartas, foi a João que foi dada a revelação do Apocalipse. E João foi o último apóstolo a morrer. Era considerado pela igreja um dos homens mais santos. Por quê? Porque era aquele que tinha muita intimidade com Jesus. Aonde Jesus estava sentado, João estava do lado dele. E a Bíblia diz que João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Olha o privilégio desse apóstolo. Ele era o apóstolo, o único que o texto bíblico diz que quando estava ali sentado com Jesus, deitava a cabeça no peito do mestre. Ficava ali ouvindo Jesus pregar com a cabeça deitada no peito dele. Jesus pregando e ele lá deitado, desfrutando de estar deitado no peito de Deus. Mas quando João fala sobre pecado, mesmo sendo considerado um homem santo, o mais próximo de Jesus, o que reclinava a cabeça sobre o seu peito, ele se inclui. Veja o que o texto bíblico diz. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João se inclui como pecador, como alguém que ainda não chegou lá. Apesar de já ter recebido a salvação, apesar de já ter sido banhado pelo sangue do Cordeiro e não dever mais nada no que diz respeito à sua salvação perante Deus, João sabe que mesmo assim ainda é um pecador e que de vez em quando vai tropeçar e ter deslizes e ele vai precisar também do perdão de Jesus. Então não existe homem nem mulher, nem existiu no passado, nem existe no presente e nem existirá no futuro que não precise desse perdão, que não vá tropeçar, que não vá cair, que não vai errar o caminho, que não vai errar o alvo. É por isso que eu e você não podemos nos julgar. Eu não posso julgar você, nem você a mim. Eu não posso te apontar, nem você a mim. Eu não posso nem me auto-julgar, porque eu já fui julgado e absorvido. O que eu posso é me examinar, diz Paulo. Examine-se o homem a si mesmo e não evite, coma do pão e tome do cálice. Porque uma vez que você se examinou e achou falha em você, porque vai achar, porque tem, apresenta ao advogado, o advogado apresenta ao juiz e o juiz te absorve. Porque essa é a intenção de Deus, é absorver, é salvar o mundo, porque João continua dizendo, e ele não é a propiciação só dos nossos pecados, ele é a propiciação também pelos pecados do mundo todo. Oh Deus! Não foi só meia dúzia de pessoas que ele salvou. Ele salvou o mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo inteiro. Ele veio para dar a sua vida pelo mundo inteiro. Na cruz do Calvário, o mundo inteiro estava representado. O sangue dele que desceu cobriu o pecado do mundo inteiro. Então eu não aceito, irmãos, essa pregação fajuta. Eu não aceito essa pregação de que você vai ser condenado ou você vai para o inferno porque não fez isso ou não fez aquilo, para a religião. Porque você não foi até o guru para receber a oração do guru. Porque você não foi até o pastor para receber a absolvição do pastor. O único pastor é Cristo. É o único. O único mestre é Cristo. É o único que pode nos absolver. Porque foi o único que estava preparado, que teve coragem suficiente de morrer por todos nós. Só ao nome dele pode ser dado glória, a nenhum outro nome. É por isso que nós temos que ter consciência cristã de que não faz diferença nenhuma para Deus entre você e eu. Mesmo que eu tenha 25 anos de convertido e você tenha só um. Mesmo que eu tenha um conhecimento, uma bagagem de conhecimento de 20 anos de estudo bíblico, estudando todos os dias, a toda hora, e você não tendo nenhum conhecimento, não faz diferença nenhuma, porque ele morreu por todos. Então ele não morreu só por meia dúzia de gente que está dentro de um templo lá, glorificando o nome dele, não. Ele morreu por todos. E todos precisam ter essa consciência, saber disso, que a morte do Senhor foi por todos. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou a igreja evangélica, Deus não amou a igreja católica, Deus não amou o espiritismo, Deus não amou o judeu, e nem o italiano, e nem o brasileiro, e nem o muçulmano. Deus amou o mundo inteiro. Ele amou o mundo de tal forma, o amor, e ele explica o tamanho do amor dele. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, a joia mais preciosa que ele tinha no céu, para morrer pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então alguns vão perecer, irmãos, vão.
Alguns vão ser condenados, alguns vão para o inferno, é verdade isso. A gente não pode ocultar esse fato, isso é uma verdade. Mas não vai ser Deus que vai condenar ninguém ao inferno. Não vai ser Jesus que vai condenar ninguém ao inferno. E a Bíblia não condena ninguém ao inferno, a Bíblia resgata todos do inferno. O Espírito Santo veio para resgatar do inferno. Deus vai resgatar todos. Quem vai decidir não querer ir para o céu e ir para o inferno é o próprio ser humano, sozinho, por conta própria. Porque, por incrível que pareça, vão ter alguns que não vão querer. Paulo denuncia um monte deles há 2000 anos atrás. João denunciou. Nós vimos semana passada que Judas denunciou alguns desses homens e que deixou bem claro que assim como Deus julgou os anjos, ia julgar esses homens também, porque a condenação deles já estava decretada há muito tempo. Mas por quê? Porque Deus quer a condenação? Não, porque eles decidiram não seguir a vontade de Deus e seguir a sua própria. Paulo, se referindo aos judeus da época dele, ele diz, olha, eu tenho consciência de que eles são muito religiosos, mas eles não querem seguir aquilo que Deus determinou. Eles querem fazer do jeito deles. A mesma coisa acontece com muitos que se dizem de Deus hoje em dia. São extremamente religiosos, nos mínimos detalhes, mas são de acordo à sua própria vã filosofia. Não tem nada de Deus envolvendo as suas vidas. Deixam de lado a palavra de Deus, arrumam motivos o suficiente para deixar de lado a palavra de Deus e colocar em prática a sua religiosidade, o seu conceito religioso, os ensinamentos de homens, como o próprio Jesus denunciou do povo judeu da sua época, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Marcos 7, está escrito lá. Vocês deixam de lado a palavra de Deus, o mandamento de Deus, para colocar em prática a religiosidade de vocês, a tradição religiosa de vocês. Então há sim um povo que não vai alcançar essa salvação. Há sim um povo que será condenado, mas não será condenado por Deus. Não será condenado por Cristo. Será condenado pela sua própria consciência quando ele se revelar e chegar aqui no julgamento do grande trono branco e alguns chegar dizendo para ele assim, mas em teu nome eu profetizei, mas em teu nome eu expulsei demônios, mas em teu nome eu curei e os demônios foram expulsos e as profecias se cumpriram. E as curas aconteceram, porque o nome de Jesus tem poder. Mas Jesus vai se voltar e falar, amigos, eu não vos conheço. Vocês nunca praticaram o que eu deixei escrito para que fosse praticado. Vocês nunca fizeram o que eu ensinei a ser feito. Vocês colocaram em prática a religião de vocês, o conceito religioso de vocês. É por isso que antes que tudo isso aconteça, o grito de Jesus é vinde a mim. É para ir até ele, porque ele é o único que pode advogar a tua causa. Ninguém mais pode advogar a tua causa, só ele pode fazer isso. Então essa noite o Espírito Santo está bradando no teu e no meu coração, dizendo que se você tem uma causa, seja ela difícil como for, vai até Jesus, porque ele pode aliviar o teu cansaço e a tua opressão. Existe um fardo e um jugo, mas o jugo é suave e o fardo é leve. Então, meu amado, minha amada, não deixa nunca mais ninguém confundir a tua mente com relação a Deus, o Pai, com relação a Deus, o Filho, e com relação a Deus, o Espírito Santo. Porque a missão
da unidade composta, a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo nunca foi, não é e nunca será condenar ninguém. Toda obra feita pelo Pai, toda obra feita pelo Espírito e toda obra feita pelo Filho foi sempre voltado para a salvação do homem. E nunca o contrário disso. Então, toda vez que a religião te apontar, dizendo que você não tem mais jeito, ou que você, se você não cumprir tal e tal coisa, você vai receber a condenação, olha para Jesus. Olha para o Pai. Olha para o Espírito. Olha para dentro de você. Dá um mergulho introdutivo dentro de você mesmo. Olha lá dentro do teu coração, que você vai ver a chama do Espírito brilhando no teu ser e te aprovando como um aprovado ou como uma aprovada de Deus. Não deixa que ninguém tire essa consciência cristã que está fundo no teu coração como âncora. Porque você é de Deus. Deus é teu Pai. Nunca duvide disso. Jesus está toda hora olhando para você, te contemplando, esperando só você dizer: Jesus me perdoa, e ele vai advogar e vai te perdoar. O Espírito Santo te assiste de dentro para fora o tempo todo, esquadriando o teu coração e os teus pensamentos, te levando ao arrependimento toda hora. Para naquele grande dia, quando ele aparecer nas nuvens e dizer: vinde cá, todos nós nos encontrarmos com ele. Temos um encontro celestial. Aí não será mais só João que vai deitar a cabeça no ombro dele. Será a noiva. Todos nós reunidos formamos a noiva do Cordeiro. A noiva vai se juntar ao seu noivo e será um casamento eterno para todos sempre. É isso que eu estou esperando, irmão. É isso que eu estou esperando, irmã. É esse encontro nas nuvens, porque a salvação já veio, as bênçãos já foram determinadas. A vitória já é nossa, não importa o que aconteça. A vitória já é nossa. O que falta agora é nós conquistarmos as nações para o Senhor e ele vir ter um encontro conosco. E nós das nuvens voltarmos para a terra e reinarmos eternamente com ele. E o nome de Deus Pai ser glorificado para todo sempre. Amém? Deus seja louvado e que Deus abençoe a igreja.